Ok, muito boa noite a todos. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com os nossos amigos internautas. Após um tema passado que falamos de cristianismo e ciência, abordamos, tivemos grandes momentos com os nossos queridos amigos Venácio Mungomba e Cristóvão. Agora hoje a nossa sala está pesada, no bom sentido, claro. Temos aqui a presença de dois ministros, homens que dispensam apresentações. E nesse momento eu espero que o querido internauta esteja conectado e possa partilhar as suas perguntas, os seus comentários para os nossos queridos ministros. Bem, para quem não conhece, estou aqui com o querido pastor Mariano Mete. Muito boa noite, pastor. Tá sim, muito boa noite, paz e graça. Espero que estejas bem. Amém. Estamos na paz do Senhor. Obrigado. Também do meu lado direito estou com um grande pastor que dispensa apresentações. Estou com o pastor Azeres Elavoco Agostinho. Não sei se pronunciei bem o nome. Realmente. Muito obrigado, graça e paz. Certo. E bênção para todos. Muito obrigado. Pastor Azeres, para quem conhece, sabe muito bem que é o pastor provincial da Igreja Seló, da comunidade evangélica. E aqui o nosso pastor Mete é pastor da Igreja Batista. Não sei se estou em erro. É mesmo isso, né, pastor Mete? Sim, pastor da Igreja Metodista Unida. A minha congregação encontra-se no bairro do Tucuvia. Okay. Pastor Azeres, nos falando um pouco da sua missão, do seu trajeto. Se calhar os nossos internautas lá não conhecem e não sabem muito do peso do nosso pastor Azeres. Fala, pastor Azeres, fala ainda um pouco sobre a sua missão, o que é que faz de concreto. Muito obrigado por esta oportunidade. O Azeres é missionário de Cristo. Para quem me conheceu antes da minha conversão, eu era conhecido por Prazeres Terríveis. E depois da minha conversão, Deus mudou meu nome. E a nossa missão é ganhar almas para Cristo. É o trabalho que nós temos feito, não só na nossa terra natal, mas a nível nacional. E graças a Deus, temos achado graça diante de Deus e temos tido sucesso, porque temos um pai, um pastor, Matono Emanuel, que ora por nós, que intercede por nós, e não temos tido dificuldade em ganhar a alma, em anunciar a boa nova, em plantar a igreja, e louvamos a Deus por isso. Então, parabéns a todos que têm pai, né? Amém, Deus seja louvado por isso. Pastor Mete, igualmente ainda nos fala um pouco quem é o pastor Mete. A quem não conhece o pastor Mariano Mete, fala um pouco da sua missão, o que é que tem feito de concreto. Amém. Como já foi dito, meu nome é Mariano Mete, tenho 33 anos de idade, estou no ministério pastoral recentemente, desde 2021. Queremos dizer que Deus nos chamou para ser pescadores de almas. Acreditamos que não é um trabalho fácil, que também não é impossível. Cristo dizia que todas as almas que vêm até a mim é porque o meu Pai me mandou. Porém, a Bíblia também diz que quando o dono vier, ou Cristo vier, os cabritos serão colocados à esquerda e as ovelhas à direita. Portanto, fomos chamados para apacentar as ovelhas. E sou natural de Benguela. Estou aqui na província do Cuando Cubango desde 2018. Portanto, Deus tocou a nossa líder provincial, pastora Jacinta Esperança Lindingo, que me tirou da congregação para o ministério. Uma coisa diferente que é difícil de acontecer. Quando fui chamado ao ministério, não tive nenhum curso teológico. Mas fui chamado e até isso criou algum escândalo sobre a igreja. Alguns concordavam que sim, que era possível. Outros concordavam que não. Portanto, Deus age diferente e chama as pessoas de forma diferente. Porém, estamos aqui para trabalhar.
no ministério de Cristo e oramos todos os dias para que Deus possa nos usar de forma conforme nos chamou. Muito obrigado, pastor Mariano. Bem, o pastor Azeres praticamente ele coordena uma igreja bastante conhecida e tenho plena certeza que é mentor de muitos jovens. Pastor Azeres, há quem não conhece a Siló. Onde é que podemos encontrar a Siló? Onde é que podemos encontrar as bênçãos das palavras, por vezes, que Deus tem usado o pastor Azeres? Há quem não conhece, se calhar. Onde é que podemos encontrar a Siló? Como é que ela está estruturada? Sim, primeiro eu queria explicar o que significa Siló. Porque muitos confundem Siló e Siloé. Siló significa aquele que vem. Siló significa Jesus Cristo. Siló significa lugar de descanso. Siló significa vida em abundância em Cristo Jesus e vida eterna. E Siló está localizado no bairro Saúde, atrás do Hotel Lauca, frente da Caixa Social da IFA, ou seja, ao lado da feira, 23 de março. Então, só visitar para crer. Proeza Deus tem feito. E realmente Deus tem dado descanso a muitos jovens. Para quem visita a nossa igreja, há quem chama igreja de jovens e igreja de casamento. E temos louvado a Deus porque muitos jovens têm deixado a má vida, têm se convertido e essa é a nossa maior alegria. Tirar almas para o mundo, para Cristo. E temos vivenciado grandes testemunhos. Temos Siló na Boa Vida, ao longo da linha férrea. Temos Siló no Chipeio. Temos Siló aqui no bairro da Shoprite. Eu esqueço muito aquele bairro. No Futungo. Temos Siló no Quangari, temos Siló no Calai. Está a começar agora no Dirico. Por enquanto. São muitas igrejas. Certo. Pastor Mariano, onde é que podemos encontrar a igreja que coordena praticamente? Sim, a igreja na qual eu coordeno encontra-se no bairro Tucuvi, Tucuvi A, conhecido como Tucuvi 1. E a igreja tanto existe lá desde o ano de 2021. Então estamos lá a pastorear. Sim. Muito obrigado. Bem, agora vamos entrar no âmago do nosso tema. O nosso tema é bastante esperado. Estou aqui com dois homens que dispensam apresentações e tenho plena certeza que será uma aula magna. Estaremos aprendendo bastante. E como os queridos internautas sabem, partilhem esse vídeo e assistem com a família, amigos, amigos de igreja, prontos. Será um grande momento estar aqui com os nossos líderes. Bem, o nosso tema que tão esperado é por que os pastores caem em adultério. Bem, esse é o tema que foi partilhado ao longo da semana, ao longo de dias. E nesse momento é bem sabido que o pastor, por vezes, é olhado como alguém que não falha. E eu faço a pergunta ao meu pastor Azeres. Pastor Azeres, é fácil ser pastor? Não é fácil ser pastor. É um desafio muito grande. É um desafio de muita responsabilidade. É mais fácil ser empresário, é mais fácil ser um governante do que ser um pastor. Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ser pastor não é nada mais senão ser um modelo a imitar. Há pessoas que não conhecem a Cristo. Há pessoas que não conhecem Jesus, mas conhecem o pastor. Então, este pastor deve ser espelho, a imagem de Cristo. Então, é grande responsabilidade, é um grande desafio. E o melhor nisso tudo é que o próprio Deus nos sustenta para conseguirmos, então, batalhar nessa jornada que é complexa. Muito obrigado, pastor Azeres. Pastor Mariano, a mesma pergunta. É fácil ser pastor? Muito obrigado. Primeiro queria agradecer pelo convite que nos foi formulado e dizer que me colocaram num grande desafio porque me colocaram com meu mestre aqui sentado. Pastor Azeres
é um mentor para mim, é um pai na fé, meu professor. Portanto, significa dizer que vocês me tiraram da escola para vir aprender mais uma vez aqui. Muito obrigado por isso. Portanto, quanto à resposta, queremos dizer que ser pastor é uma tarefa difícil. E alguém dizia que o ministério pastoral ou o ofício de pastor é a terceira profissão mais perigosa do mundo. Porque o pastor tem que lidar com os espíritos demoníacos. Tem que ter a capacidade de sair da carne e ser elevado no espírito. E saber como combater e travar. Não é tarefa fácil e não é para todo mundo. Por isso eu costumo dizer que entre os pastores há 3 classes. Há, tanto quando estamos a falar dos pastores, existem aqueles que são os vocacionados, existem aqueles que são escolhidos e os anseados. O pastor anseado é aquele que entra no ministério por causa da fome. O vocacionado é aquele que entra porque é curioso, quer aprender alguma coisa e ele vai aprender com o tempo. E existe aquele que nós conhecemos como os escolhidos, que são aqueles chamados por Deus, foram escolhidos por Deus. Portanto, definir essa classe em função dos feitos, das obras e da permanência no ministério. Portanto, queremos dizer que não é tarefa fácil. Okay. Bem, dá para ver que ser pastor mesmo não é tarefa fácil. E nesse momento eu pergunto novamente ao pastor Azeres. Pastor Azeres, como é que a Bíblia encara a questão do adultério? O adultério, melhor do que eu falar, a própria Bíblia vai falar. No livro de Êxodo 20:14, a Bíblia diz que não adulterarás. No livro de Provérbios 6:32, a Bíblia diz que mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Você está imaginando um homem constato, e a Bíblia está falando, não tem juízo porque comete adultério. Por outras palavras, a Bíblia diz, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem comete adultério destrói-se a si mesmo, é dentro do corpo. O adultério vai além do pecado. O adultério vai além da junção de 2 corpos. O adultério é uma aliança de alma, é uma aliança espiritual, é um pacto. Então, quando eu adulteiro, eu estou a fazer pacto, aliança com aquela pessoa. Aliás, a Bíblia diz que quem se envolve com uma meretriz se torna meretriz. E se nós entrarmos no mundo espiritual, aqueles que querem fortificar a sua obra de bruxaria têm que se envolver. Então, na Bíblia, o adultério é algo muito grave. Aliás, não tem juízo. Quem adultera não tem juízo. Levítico 18 diz assim: não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Contaminando-se com ela. Quer dizer, o que ela tiver de ruim vai me contaminar. O que eu tiver de ruim, eu vou contaminar. É aliança, é troca de espírito. Então é muito grave. Quer dizer, existe, se a pessoa com quem eu adulterar, há uma transferência de energias negativas ou positivas? Podemos assim considerar? E só negativas. Só negativas. Aliás, a Bíblia diz que as mais amizades corrompem bons costumes. Significa, o que é bom não contamina. O mal contamina. Se eu sou bom, me juntar com quem é mau, o bem é contaminado pelo mal. Porque para ser bom é um desafio. É um desafio. É um crédito. Mas para ser mau, é naturalmente. É assustador, pastor. É bastante assustador, sinceramente falando. Pastor Mariano, melhor do que eu falar, Mariano, a própria Bíblia sendo vai falar. Um pastor, estando em contato com a Bíblia, como é que encara o assunto do adultério? Muito obrigado. Queremos, quando estamos a falar do adultério,
acreditamos que precisamos definir o que é o adultério. Portanto, o adultério ele leva em campos, é um campo aberto. Os antigos compreendiam que todos aqueles que deixavam de adorar o Deus Todo-Poderoso e buscavam outros deuses cometiam adultério. Este é um campo. Mas compreende-se que aqui o campo do adultério que queremos tratar é o adultério conjugal. Ok. Sendo assim, compreende-se que o adultério é uma infidelidade, quando um dos cônjuges vai se envolver sexualmente fora do matrimônio consagrado por Deus. Consideramos como tanto adultério conjugal, não é? Aí um casal e um foi para fora. Portanto, a Bíblia ela é clara sobre o adultério. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia é clara e Deus nunca aprovou o Antigo Testamento. Moisés fala, segundo o retrato bíblico que o pastor aqui acabou de dizer, tanto Provérbios, Salomão também fala, e no Novo Testamento, Cristo também vem trazer a luz do adultério. Ou seja, quando trouxeram o tema sobre o divórcio sobre Jesus Cristo, Jesus Cristo disse: Moisés só vos trouxe a carta do divórcio por causa da dureza do vosso coração. No princípio não foi assim. Lá no livro de Gênesis está a dizer que Deus uniu o homem e a mulher para que se tornassem um só. Portanto, quando há envolvência de outros, obviamente estamos a adulterar o princípio divino. Portanto, a Bíblia reprova categoricamente. Muito obrigado. Pastor Azeres, como é que a igreja, como é que sendo um líder de igreja, como é que trata o assunto de um adúltero? É algo sério, mas tudo começa no princípio. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. E o meu povo se perdeu porque faltou o conhecimento. Aqui em África é muito complexo, porque há quem pensa, e já tive encontro com muitos jovens, há quem pensa, a traição em África, em muitas famílias, é natural, não é vista como se fosse pecado. Ter uma mulher, duas mulheres, três mulheres, algumas tradições vê-se como uma coisa não normal, como uma coisa natural. E muitas pessoas, quando se convertem, eles levam essa prática de ver as coisas como se fossem naturais, como se fossem normais. Então, é a nossa responsabilidade mostrar, porque Gálatas 5, 19 diz que as obras da carne, as obras do pecado, são manifestas, as quais são a imoralidade sexual, o adultério, a impureza, a idolatria. Quer dizer, então, para quem crê em Jesus, então vou ter que mostrar as obras da carne. O adultério é obra da carne, a fornicação é obra da carne, a impureza sexual é obra da carne. Então, se é obra da carne, se eu estou em Cristo, aquilo que aborrece a Cristo, aquilo que não agrada a Cristo, não devo fazê-lo fora da vontade de Deus. Ou seja, o sexo foi criado por Deus, mas aonde? Num casamento. Isso implica dizer, o sexo fora do casamento é pecado. Casamento sem sexo é pecado. Casamento sem sexo é pecado. Fora do casamento também é pecado. Sexo fora do casamento também é pecado. Ou seja, a Bíblia diz que não podes vedar o seu corpo para o seu cônjuge. Ou seja, o corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. A não ser por uma concordância por causa da oração. Fala no seu cônjuge, eu vou entrar em oração, vou ter um propósito, então vamos entrar numa concordância. Se os dois concordarem, então vamos vedar. Se não concordarem, vamos desfrutar do sexo.
Mas, se não houver concordância, não posso vedar o meu corpo a favor do meu cônjuge. Mas se eu fazê-lo fora, estou a pecar. E o salário do pecado é a morte. E os pecadores não herdarão o reino dos céus. Bem, queridos internautas, tenho plena certeza que o assunto aqui está sério. Eu, sinceramente, aqui já estou a tremer porque os dois ministros estão trazendo aqui abordagens bastante muito fortes. Bem, pastores, no dia 29 de abril de 2023, a TPA, como fonte, trouxe um assunto que um pastor foi acusado de se envolver com a esposa de um colega. Bem, isso aconteceu ano passado, no dia 29 de abril de 2023. Bem, pastor, como é que a gente compreende um líder espiritual, alguém que está sempre em contato com a Bíblia, em oração, em cerimônias de poder de trazer o crescimento espiritual, se envolve em questão de adultério? E sabendo que o nosso pastor Azer aqui trouxe um assunto bastante importante, dizendo que quando uma pessoa adultera, existe uma transferência de energias negativas para essa pessoa. Como é que podemos encarar? Vamos na Bíblia. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro passo. Um cristão, porque além de ser pastor, é um cristão, é um crente. Então, a recomendação de Deus para um cristão, para um crente: vigiai e orai, para não entrar em tentação. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. 1 de Pedro 5,8 diz assim: sede sombrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, à procura de quem possa tragar. Anda ao derredor, rugindo como leão, à procura de quem vai devorar. Seja sombrio, vigiai. Então, como é que ele cai? Primeiro, não está a vigiar. Segundo, não está a orar. Terceiro, ou excesso de autoconfiança. E eu tenho dito, os meus filhos sabem, não se brinca com fogo. Não se brinca com pecado. Pecado é pecado. Adão e Eva, sabe por que Adão e Eva caiu? Porque ele quis subestimar o seu adversário. Eu tenho contextualizado Adão e Eva como aqueles cristãos que se acham fervorosos. Eu sou cristão. Eu sou homem de oração. Eu oro, então um abraço não é problema. Um beijinho não é problema. Mas o problema do pecado sexual não é só espiritual, é carnal. Além de ser espiritual, também é carnal. Então, nem todos que caem no pecado do adultério é porque é o diabo, não. É a carne. A carne tem uma sensibilidade biológica, alguma sensibilidade natural. Se eu estiver num terreno minado, num terreno alheio, num terreno perigoso, o meu organismo vai responder. Isso não é porque é o diabo, não é o diabo, é natural. Então, se eu não tiver o autodomínio, o autocontrole, então não tem como não cair no adultério. Bem, pastor Mete, será que Deus não espera muito mais dos pastores em relação aos membros normais? Será que quando a gente olha para um líder espiritual, não é normal a gente achar que, parecendo que o líder espiritual está em vantagem em relação ao membro normal, e Deus espera muito mais do líder espiritual em relação ao membro normal? Queremos dizer que quando estamos a tocar no assunto dos pastores, queremos dizer que é um assunto muito sensível e precisa-se ter muita atenção como abordar a situação ministerial, ou seja, dos pastores. Quando foi bom convidarem pastor para tratar assuntos de pastor. Portanto, queremos dizer que Deus
olha para os pastores como alguém que vem representar o seu nome. Por que que os pastores caem em adultério? Esta é a pergunta. Quero dizer que um homem de Deus tem poder. E quando se toca num homem de Deus, dele sai poder. A Bíblia está a dizer que Jesus parou e disse: de mim saiu poder. Porém, os discípulos disseram: Senhor, todo mundo aqui está perto, te toca. Como é que você diz que alguém me tocou? Ele disse: de mim saiu poder, alguém me tocou. A Bíblia revela que Jesus, quando estava no monte a ensinar, depois lá no fim da tarde, pediu que, como já era tarde, os discípulos dessem de comer. As pessoas que estavam aí a ouvir Jesus, mas os discípulos, em vez de encontrar solução, encontraram dificuldades. E de maneiras que eles encontravam dificuldades, não conseguiam dar de comer às pessoas. E Jesus perguntou: o que é que vocês têm? Disseram que temos 2 peixes e 5 pães. Quando Jesus orou e multiplicou, todas as pessoas comeram, a Bíblia diz que eram 5.000 homens, para além de mulheres e crianças. Jesus, depois das pessoas comerem, pediu que os discípulos passassem na frente para ir noutra banda da margem. Mas quando eles foram, o que Jesus fez? Como ele orou e fez um milagre, teve de ir ao monte orar para que pudesse carregar o poder que dele saiu. Porém, é isso que o pastor Azeres acabou de dizer. Quando não oramos, quando não vigiamos, o poder de Deus sai sobre nós. Cristo está a dizer assim: se fizerdes o que eu vos mando, sereis meus amigos. E aquele que segue as orientações de Deus é enchido de poder. Quando Jesus vem de encontro aos discípulos, os discípulos começaram a tremer, acharam que é fantasma que estava a vir. E Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa que eu vá ao teu encontro. Mas como eles não oravam, não jejuavam na medida, quando ele foi ao encontro de Deus, tinha que afundar. O que faltava? Oração e jejum. Quando os discípulos tentaram curar um doente, não conseguiam, foram chamar o mestre lá. Esse homem, tentamos orar várias vezes, mas não conseguimos. O que se passa? Jesus disse: a casca de demônio, que só sai com oração e jejum. Portanto, precisamos estar na presença de Deus. Precisamos orar, precisamos jejuar, para que não possamos cair em tentação, obviamente, dos homens de Deus. Espera-se mais, mas queremos dizer também que o homem de Deus é humano. É pessoa como qualquer uma. É falho como qualquer um. A diferença de um homem de Deus, um ministro, com a congregação ou com um crente, é que tanto o homem de Deus tem que ter tempo a dobrar em busca da presença de Deus e o seu poder. Muito obrigado, pastor Mete. Aqui o Serafim SMS diz: saudações ao ministro do Senhor e ao moderador. O tema é bastante interessante. Na minha opinião, cerca de 90% dos pastores angolanos já cometeram adultério. Se não for no ato, é no pensamento, porque aquele que olha numa mulher com a intenção de deitar-se com ela já cometeu adultério. Essa é a opinião do nosso jovem Serafim. E temos aqui a Leonora Soares Calunga. Ele diz que é muito forte. Eu acho que ela está se a referir ao tema. Temos aqui o nosso amigo Fred Nandes Álvaro. Diz que tópico interessante. Estamos acompanhando. Continua acompanhando, meu amigo. Estamos aqui aprendendo com os nossos ministros. Temos aqui o nosso jovem Teófilo Sacamete. Ensinamentos que vêm do alto. Muito obrigado aos nossos pastores. Zeferina Solene Solnina. Boa noite, família. O tema é muito bom. Estou esperançosa em ouvir os pastores. Força, pastor, diz aí o nosso jovem José Osvaldo Henriques. E, bem, pastor Azeres, um ministro que após cometer o adultério, ele pode novamente voltar ao ministério? Okay, muito obrigado. Antes queria enfatizar aquilo que o meu colega disse. É verdade que Deus tem uma atenção especial aos ministros de Deus.
Agora, nós devemos entender que nem todos que se dizem pastor são pastor. Nem todos que se dizem ministro são ministro. Nem todos. Só que a sociedade vê como pastor. Mas, na verdade, esse não é pastor. Pastor é aquele que tem capacidade de pastorear, de cuidar. Então, se alguém que se diz pastor se envolve com as ovelhas, então é lobo. Porque é o lobo que destrói as ovelhas. E quando o pastor dizia, quando Pedro clamou socorro a Jesus lá na praia, Pedro fundou porque na sua caminhada ele tirou o seu foco a Jesus. Ele tirou a sua concentração a Jesus. Ele tirou a sua orientação a Jesus. Quando Jesus chama para ele vir ao encontro, ele duvidou. Mas depois creu. Quando ele creu, ele andou sobre as águas. A Bíblia diz que o vento soprou. As águas se agitaram. Então, quando o vento sopra, as águas se agitaram. Pedro tira a sua atenção para Jesus, olhou para o vento, olhou pelas ondas das águas. E quando nós perdemos a confiança em Jesus, vamos nos afundar. Quando nós perdemos a nossa confiança em Jesus, vamos adulterar. Quando nós perdemos a nossa confiança em Jesus, seremos pastilhas, mas não pastores. Agora, a minha pergunta era qual? A pergunta é se um ministro cai em adultério, é novamente confiado novamente para exercer o cargo de ministro? Ele pode novamente voltar ao ministério e ser confiado essa função? Depende da situação. Porque há quem cai no adultério, há quem entra no adultério. Há quem cai. Cair é um acidente. E há quem entra. Agora a minha pergunta é: será que é fácil cair no adultério? Não é fácil. Não é fácil. Escuta. Primeiro, para uma mulher te aceitar, leva tempo. Você tem que conquistá-la. Ou ela tem que te conquistar. E antes disso acontecer, psicologicamente, espiritualmente, nós sabemos a tendência de alguém que te quer. E já vai a tempo de você falar não. Você não vai fazer o sexo de pé. Não vai fazer na rua. É numa casa. Você vai ter que andar até na casa onde você vai cometer o adultério. Você vai ter que tirar roupa onde você vai cometer adultério. Você vai ter que introduzir. Então, aí você não caiu. Aí você se entregou no adultério. Mas há quem cai. Porque vi pessoas que foram drogadas. Pessoa amiga, foram drogadas e assustou, está numa condição indesejável. Aí esse sim caiu. Mas muitos não caem. Entram no adultério. Muitos até não entram no adultério. Vivem o adultério como se fosse o pão nosso de cada dia. Isso é condenável com todas as letras. Agora, é normal um pastor, um obreiro cair no adultério e depois voltar? Depende da situação. Por quê? A Bíblia diz: quem confessa as suas transgressões e deixa, ganha a benevolência de Deus. Ou seja, se um ministro cai no adultério, ninguém lhe descobriu. Ninguém lhe descobriu, ninguém sabe. Mas ele próprio sabe. E ele vem no seu superior, pai. Porque todo ministro tem um pai. Eu tenho um pai, Matheus Emanuel. Então todo ministro tem um pai. Pai,
eu pequei. Eu falhei. Então, o pai, neste caso, terá um tratamento diferente. Ninguém lhe descobriu. Ele próprio sentiu, porque o Espírito Santo lhe convenceu. Entristeceu o seu coração. Ele resolveu ir para Deus, ir para o sacerdote, para rapar o seu cabelo, para regenerar. O tratamento desta pessoa é diferente. Agora, é um ministro que foi descoberto que adulterou. Foi descoberto que engravidou. Não confessou. Foi descoberto. O tratamento é diferente. Não tem a mesma credibilidade. Porque confessou, sentiu de Deus que pecou e foi ao sacerdote para que o sacerdote raspasse a sua cabeça para crescer novo cabelo, para ser regenerado. E o outro foi descoberto. Significa, se não fosse descoberto, teria continuando a adulterar de uma forma natural, como não se fosse nada. Então, para aquela pessoa, ainda que é regenerada, jamais vai se tornar a mesma pessoa. Porque foi por obrigação, foi por imposição, não é por livre vontade. Pastor Sérgio, e possivelmente tenha um ministro, pronto, né, ouvindo essas palavras do pastor, mas eu volto novamente a tocar na mesma tecla. Mas qual é o perigo do ministro que vive do adultério? Qual é o perigo para a igreja? O ministro tem seguidor. A Bíblia diz que matarão um pastor, dispersarão as ovelhas. Significa, o diabo para matar uma igreja não precisa matar as ovelhas. Porque quando mata as ovelhas, a igreja continua em pé. Mas quando mata o pastor, não é preciso matar as ovelhas, elas próprias vão dispersar-se. O maior perigo, matando a ovelha, ou seja, matando o pastor, as ovelhas dispersam. Naturalmente. Matando o pastor cai no adultério. A tua igreja será adúltera. O pecado é uma semente. Há igrejas que não existe santidade. O jovem peca normalmente. Não existe menina que nasceram na igreja, não são virgens. Meninas que aceitaram Jesus, mas têm uma vida sexual ativa, mas está na igreja. O problema não é qual é a semente que aquela igreja tem. Quando a semente da igreja tem pecado, não tem como a igreja prevalecer. Porque o pecado é uma semente. Destrói o pastor, a igreja cai. O pastor adultera, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas o pastor é adúltero. O pastor fornica. O pastor adultera. O pastor... É só ver as ovelhas dele. É só ver as ovelhas. Ou seja, você quer ver uma igreja, a saúde de uma igreja, vê no pastor. Quão saudável o pastor é o reflexo da igreja. Quão saudável a mulher é a sua casa. Então é perigoso. A Bíblia diz, no livro, eu acho que é Êxodo, isso fala isso no Êxodo, fala isso em Levítico. Quando a bênção de Deus na igreja não cai na ovelha, cai na cabeça de Arão. E o azeite vai escorregar para a barba. Quem é a barba? São meus filhos. Quem é a barba? São minhas ovelhas. Se a cabeça está corrompida, qual é o azeite que vai cair na cabeça? Já não tem poder. Já não tem unção. A pregação é que é filosofia. A pregação é que é teologia. E a pregação da palavra de Deus não é teologia. Não é filosofia, não é o conhecimento da palavra de Deus, não. É a revelação da palavra de Deus. É você falar da palavra de Deus e o Espírito Santo confirmar, semear
no coração daqueles que ouvem a palavra que você prega. Quando nós pregamos a palavra, no fim da palavra, da pregação, muita gente vem, pastor, o pastor falou para mim. Não, não sou eu, é o Espírito Santo. Aquilo que o pastor falou, aconteceu comigo. Aquilo é o Espírito Santo, não é filosofia, é o Espírito Santo. Então, um pastor deve ser, primeiro, guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, primeiro, deve ser convencido pelo Espírito Santo. Segundo, deve ser guiado sobre o Espírito Santo. Terceiro, deve ser usado pelo Espírito Santo. Convencido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a força da igreja. É a manifestação do poder de Deus na igreja. E um pastor em adultério, um pastor vigarista, um pastor mentiroso, não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz: eu vou vos deixar o Espírito Santo, vou vos deixar o Consolador. Não vai falar não vai falar de outra coisa, vai vos falar de mim, vai vos fazer recordar aquilo que eu vos ensinei. Aí o recordar daquilo que eu vos ensinei não é a letra, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que dá vida. Quer dizer, quando eu falar daquilo que Jesus falou, quem vai ouvir é como se fosse Jesus a falar para ele. E Paulo está falando, já não sou mais eu que vivo. Você está a ver o Azeres, mas não é o Azeres que vive, é o Espírito de Deus que vive nele. Então, é muito sério. Obrigado, pastor. Obrigado por essa lição. Temos aqui o nosso amigo Mariano Mete, ele diz que boa noite, dizer que o tema é pertinente. Fernando Vasco Justino diz que reverendo Azeres, o tema é pertinente, estou acompanhando. Aqui o Manuel Lumbo, nosso amigo, ele diz que boa noite, benquisto moderador, pastores, painelistas, quero aqui parabenizar a organização pelo tema que é bastante pertinente. O indivíduo que é casado, pela lei do homem, vive em fornicação? Essa é a pergunta do nosso amigo. Repito, o indivíduo que é casado, pela lei do homem, vive em fornicação? Bem, pastor Mete, eu novamente... Desculpa, antes de entrarmos nisso, sim. Há um comentador que disse que 90% dos pastores em Angola... Sim, é o Serafim. Sim, é o Serafim. O pastor discorda. Ele diz que, na minha opinião, cerca de 90% dos pastores, sim, 90% dos pastores angolanos já cometeram adultério. Se não for no ato, é no pensamento. Talvez no ato. Se nós lemos Tiago 1,13, a Bíblia diz que ninguém é tentado. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pensamento. Tendo-se engravidado com os maus pensamentos, este pensamento gera, né? Ele se engravidar com os maus pensamentos, esse pensamento gera pecado. Então vai praticar o pensamento. Então, o pensamento que a Bíblia diz que é pecado, não é o fato de você, a tua mente passar num pensamento que é ilícito, não é isso. É você conceber um pensamento maligno e aceitar que aquele pensamento faça ninho no teu coração. Aí estás a fornicar. Aí estás a adulterar. Então, não é 90%. É necessário, é possível que haja esses pastores que adulteram. É possível. É possível que haja. Mas não é 90%. 90% o pastor discorda? Não é 90%. Eu conheço pastores santos, temente a Deus, que persistem e insistem em ensinar a boa nova conforme está escrita. Agora, quem é esse que adultera na mente? Porque na prática também adultera. Porque quando Tiago diz que cada um é tentado segundo as suas próprias concupiscências, significa dizer,
Eu na rua posso deparar uma mulher, uma menina bem vestida, mal vestida. E o meu coração mexe, é normal, porque eu sou carne. Agora, torna-se anormal quando vai, ei, é linda. Se fosse, eu estou aqui, estou a alimentar o mau pensamento. E eu vou me engravidar daquele mau pensamento. E quando eu ficar grávido daquele mau pensamento, vai gerar o pecado. Eu vou praticar. Logo, o salário é a morte. Mas se eu ver e eu não aceitar, não consumir aquilo que eu vi, não estou a pecar. Ok. Essa aí é a resposta do nosso ministro Azeres no que concerne. Nós aqui vamos já voltar ao nosso pastor Mariano Mete. Mesmo o pastor Azeres, mesmo sabendo que o ministro muitas das vezes entra em contato com aconselhamento familiar e está sempre a lidar com pessoas com vários problemas. E aqui o pastor tocou no assunto da vestimenta, indumentária. E ultimamente as igrejas, parecendo que as mulheres estão se vestindo praticamente expondo a sua nudez. Será que o jovem não quis se referir nesse aspecto? Muitas das vezes, sendo o ministro, está em contato sempre com o povo nesse sentido? Pode até se referir nesse aspecto, mas só entra em pecado quando você consome aquilo que você vê. Quando você aceita aquilo que você vê e começa, e aquilo cria uma semente no teu coração. Ai, estás a pecar. Você olhou, você gostou e estás a alimentar aquele pensamento. Então estás a pecar. Mas quando você olha, você não alimenta aquele pensamento, você corta aquele pensamento, não estás a pecar. Okay. Essa aí é a resposta sábia do nosso pastor Azeres. Pastor Mariano Mete, bem, voltando à pergunta novamente, um pastor que caiu em adultério, podemos confiar novamente a mesma função? Caso ele, como o nosso pastor Azeres aqui se referiu muito bem, caso ele se arrependa, é digno novamente de confiança? Muito obrigado. Portanto, este ponto tem a ver muito com as doutrinas, independentemente de cada igreja, e também trazer aqui a luz bíblica. As igrejas vão se procedendo cada uma com o seu regulamento interno da igreja. E também trazer aqui a luz bíblica, ok? Quando eu digo trazer luz bíblica, Jesus estava sentado e os homens trouxeram uma mulher, alegando que esta mulher foi apanhada em adultério. Você, como mestre, o que dizes a respeito? E Jesus disse, dentre vós, quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Um saiu, outros foram, todo mundo foi embora. E Jesus perguntou, está onde os homens que te condenavam? E a mulher disse que nenhum deles está aqui. Minha amiga, vá e não peque mais. Estamos a dizer que Deus é Deus de perdão. Deus é um Deus de misericórdia. A misericórdia de Deus estende-se de geração em geração. Estamos a falar que misericórdia é o próprio Deus. É passível. Todo aquele que cair em adultério, um ministro, se arrepender no fundo do seu coração, é óbvio que existe um tribunal eclesiástico na igreja. O pai da igreja. O pastor que entra em adultério, obviamente, quando isso se consumir, ou seja, a liderança da igreja perceber que verdadeiramente o pastor entrou em adultério, o pastor passa sobre disciplina. E esse pastor deve ser acompanhado. Não é o pastor caiu ao adultério, já não presta, não é pessoa, não é assim. E mesmo aquele crente que não seja pastor, algum irmão da igreja, estou a te dizer que nós temos pecado dentro da igreja como ministro. O irmão, quando é colocado na disciplina, já não é pessoa na igreja. Todo aquele que cai sobre a disciplina da igreja deve ter acompanhamento. Porque estamos a dizer, o pastor caiu em adultério, tem a sua esposa. A esposa dele deve ser acompanhada.
nada. Tem que ter uma organização na igreja que vai acompanhar a esposa, tem de ter uma organização na igreja que vai acompanhar os filhos. Portanto, é um processo. E dentro deste acompanhamento, quando a igreja entender que o pastor arrependeu-se verdadeiramente do erro que cometeu e que na verdade mudou, está preparado para voltar, é passível. Independentemente daquilo que o meu líder acabou de dizer, caiu como em adultério. Este é um ponto. Entrou no adultério, porque aquele caso que o pastor entra no adultério e faz da mulher na qual se adulterou a sua segunda esposa. Fez lá filho, fez lá família. É como? Como é que vai se tratar este assunto? Ok? E isto tudo tem em conta de como vai se tratar, se o pastor pode voltar ou não. Mas há aquele caso que o pastor adulterou, se envolveu com uma mulher, foi apanhado em flagrante, não engravidou, se arrependeu, mudou, foi transformado a vida dele, porque precisamos entender que há muitos ministros que pregam a palavra, mas não são convertidos. E se o homem não está convertido, precisa ser convertido. Eu estou a te dizer que há pessoas, quando chega domingo, jovem, com saúde, está aí jogar bola. Mulher no casamento, domingo está a chegar o marido, está a pegar a Bíblia, ela está em casa que eu não vou na igreja. Mas quando alguma coisa lhe acontecer de mal, é que vai à igreja. Não, meu marido arranjou outra mulher, meu marido... o culto começa às 9 horas, mas a mulher 7 horas já está na igreja. E na igreja você lhe vê como que todos os problemas do mundo é só dela. Portanto, queremos dizer que Deus é um Deus de misericórdia. E Deus veio trazer, ou seja, Cristo quando veio à terra, veio mostrar que os fariseus estavam errados. Que as múltiplas leis e o peso da lei que incutiam sobre o povo, nem eles mesmos poderiam carregar. E nós também ainda temos pastores assim. Temos líderes também assim, que querem carregar, subcarregar peso que nem eles mesmos conseguem carregar. Portanto, é possível o ministro, depois de cair em adultério, voltar, independentemente de como vai se tratar o processo do ministro e se, na verdade, se converteu para voltar ao ministério. Okay. O doutor Eleonai diz que o maior ninho dos pastores para entrar em adultério não deve ser os lares que eles têm visitado e sozinhos. Essa é uma pergunta que ele faz. Repito, ele diz assim: o maior ninho dos pastores para entrar em adultério não deve ser os lares que eles têm visitado e sozinho. Eu acho que ele estava a se referir aqui ao comentário do nosso pastor Azeres. Aqui temos a nossa irmã Ana Saul Quintas. Ele diz que vem ouvir, acho que chamou o esposo, vem ouvir, amor, o compadre está em direto. Eu acho que conhece o pastor Azeres. Diz assim, a Paula, a nossa irmã Paula Andala, ela diz que Deus abençoe para que haja mais luz. Temos aqui o nosso jovem Ardo Francisco. Ele pergunta, dizendo assim, por que o pecado, adultério do pastor é ocultado perante a sociedade, mas o da ovelha é divulgado? Eu acho que o pastor Azeres está em condições de poder nos responder essa pergunta do nosso jovem. Temos aqui duas questões. Primeiro, do nosso jovem doutor Eleonai, ele diz que o maior ninho dos pastores para entrar em adultério não deve ser os lares que eles têm visitado e sozinhos. E a segunda pergunta do nosso jovem Ardo diz que por que o pecado adultério do pastor é ocultado perante a sociedade, mas o da ovelha é divulgado? Okay, vamos uma por uma para não escapar nenhuma. Certo. Primeiro, o ato de pastorear é muito sério. É muito sério. E isso deve ser encarado com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Um pastor que caiu no adultério, que foi descoberto, que foi denunciado, ser restituído no cargo, perde a credibilidade das ovelhas. Sem medo de errar. As pessoas vão se esquecer. Deus te perdoou.
Deus perdoa. Mas o nosso problema não é Deus. É o irmão que está ao meu lado. Há situações que minha diante de Deus é normal. Mas se essa situação escandalizar o meu irmão, estou a pecar. E agora você imagine, eu restituir um pastor que caiu em adultério, tornar-lhe meter em frente de uma igreja. Quantas pessoas ele vai escandalizar? Quantos pecados eu vou causar por causa do escândalo do pastor adúltero, que foi descoberto, confessou porque lhe descobriram, na igreja. A experiência me mostrou. Muitos deixaram da igreja porque descobriu a careca do pastor. Não porque o pastor confessou. Isso é outra posição. Porque descobriu que o pastor está me mentindo. Fala alguma coisa e faz outra coisa. Ou seja, Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem que ser modelo, tem que ser exemplo. Então, um pastor que foi descoberto, ainda que confesse, já pode ser pastor. Porque, aliás, é um ministério. Ninguém lhe tira. Mas não vai liderar. No meu ministério, não lidera. Vai marchar. Uma igreja que leva o ministério sério para ganhar almas para Cristo, colocar alguém a liderar que foi apanhado, não está a ajudar. Está a matar. Porque dentro da fé tem os fortes, tem os fracos. Os fortes vão conseguir suportar. Não, o pastor foi descoberto, confessou. Tá bom. Os fracos. E a nossa preocupação é com os fracos, não é com os fortes. A Bíblia diz que os fortes devem suportar os fracos. Então você, como pastor, deve ser atento, não velar simplesmente por aquele que adulterou, mas por aqueles que podem ser destruídos por causa da falha daquele que adulterou. E eu posso já fazer ligação com a segunda pergunta de alguém que dizia aqui. Do jovem Alto. Que por que o pecado, o adultério do pastor é ocultado perante a sociedade, mas o da ovelha é divulgado? Ok. Não sei outras igrejas. O nosso ministério não divulga pecado da ovelha. Conforme nós não divulgamos pecado do pastor, também não divulgamos pecado da ovelha. A igreja onde eu cresci, quem adultera, lê-se uma circular. Era na ordem que me conferida determinam. O fulano, não sei o que, é suspenso diante de tantos meses por causa de cometer o 7º mandamento. Tá bom, é uma disciplina. A minha pergunta é, este irmão que nós estamos a suspender ao público, está a ser ajudado ou está a ser entregue aos lobos? Eu já falhei. E na igreja, nem todos que estão na igreja são cristãos. Uns só vão para ouvir a palavra, porque querem se converter. E eu falo, o fulano, por cometer o 7º mandamento, está destituído. Está na disciplina. Estou a fazer o quê? Estou a ajudar aquele irmão ou estou a vender? Estou a vender a alma daquele irmão. Estou a entregar a alma daquele irmão no diabo Satanás. Os irmãos falam, ei, olha aquele aí, adúltero. Está a me falar. Não vou mais na igreja. Quem é o culpado? O pastor que anunciou ao público que o fulano adulterou. No meu ministério, se um jovem adulterou e ele veio falar com o pastor, comigo, pastor, eu falhei, oramos para ele, vai na disciplina, sem ninguém saber, a não ser o colégio de ministros, para não lhe darem uma tarefa a fazer. O colégio de ministros sabe, mas a igreja não sabe. A igreja sabe. Mas o irmão fulano já não está a cantar, já não está a moderar, já não está a fazer isso. Por quê? Ele falhou
Ele próprio sentiu que falhou, não foi descoberto, não foi denunciado, ele veio no pastor e confessou. Agora, engravidou? Aí sim. Todo mundo sabe? Aí sim. Irmão, queremos comunicar que o nosso irmão, por causa disso e daquilo, ainda não estará cooperando. Mas vai trabalhar, vem à igreja à vontade, mas ainda não vai cooperar por causa desta situação. Ele tem toda a nossa proteção. Também acontece com o pastor. Se o pastor falhou, eu repito, ninguém lhe descobriu. Ninguém lhe descobriu, ele próprio veio. Pastor, eu falhei. E quem veio porque está a chorar, porque o Espírito Santo está a corroer. O conselho de ministro ora, lhe abençoa. Ele fica um tempo no processo de regeneração até mostrar fruto e recomeça. Se ninguém, ele próprio, foi descoberto, porque engravidou, porque só Deus. Ok. Pastor, eu acho que vou tentar apimentar um pouco mais aqui a pergunta do nosso jovem, porque muitas das vezes o que mais se ouve são os pecados das ovelhas, muitas das vezes. E parece que a sociedade muitas das vezes também dá conta que pastores vivem em adultério, mas não se fala. O que mais se pronuncia, o que mais se divulga é que o jovem X, a jovem X cometeu, pessoas que não têm nenhuma função a ser relevante na igreja, mas a do ministro realmente é muito ocultada. Eu acho que é nesse sentido. Agora, como é que se fica essa diferença, esse tratamento, se me permite? No sentido mais amplo, pode-se considerar como sigilo profissional. É aquilo que a Bíblia diz que, destruindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Então, para não perder todos, então convém proteger, guardar, tratar de uma forma sábia o erro de alguém que cometeu. Se realmente se descobriu que se cometeu erro. Porque muitas das vezes a sociedade sabe, mas o pastor não sabe. Que cometeu o... Não, todo pastor tem pai, né? Todo mundo sabe. Mas o pai desse pastor não sabe. Então não tem como o pastor, o pai do pastor, tratar daquele assunto, porque não sabe do assunto, mas a sociedade sabe. Então muitas das vezes, o que se pede, se a sociedade descobriu alguma coisa que não está bem com o pastor, vai ao encontro do pai. Explica para ajudar aquele irmão que não está bem. Sim, desculpa. Eu queria acrescentar. Portanto, queremos dizer que o ministro é uma pessoa separada. Não podemos fazer aqui comparação do ministro ou o pastor e as ovelhas. O ministro é uma pessoa à parte. E o seu julgamento e tribunal é a parte. A Bíblia está a dizer assim. Quando Saul percebeu que Deus abençoou Davi para que se tornasse rei, Davi caçou com unhas e dentes, ou seja, Saul caçou com unhas e dentes Davi para lhe matar. Quando, de maneira que ele procurava Davi, o rei Saul estava numa área sem cobertura e os homens de Davi disseram: olá, enquanto Saul está desprotegido, vamos procurar lhe matar. Davi disse: eu para nunca tocar no ungido. Ou seja, o pastor é um homem ungido de Deus. Independentemente das falhas, ele é ungido. Está a dizer a Bíblia que Saul falhou e deveria ser destituído, porque Deus já instituiu um outro líder. Mas ele ainda permanecia no poder. E Davi disse: para nunca eu tocar no ungido de Deus. Então a congregação tem que... Congregação, estamos a falar de congregação. Não estamos a falar de assistente, porque na igreja tem assistente, tem simpatizante. Aquele que é crente
sabe que independentemente do erro do ministro, não pode tocar no ungido de Deus. Existe um núcleo apropriado para tratar dos assuntos ministeriais. Não é que a igreja encobre e tanto expõe os membros. Igreja verdadeira nunca expõe os seus filhos. Nunca expõe as suas ovelhas perante os leões. Não é possível. Existe tanto aquilo que nós chamamos segredos ministerial. Alguém que veio confessar alguma coisa a você, pastor, no domingo. Olha, a irmã fulana me disse. Não, esse é pastor do diabo. Porque pastor verdadeiro sabe como tratar os assuntos da congregação e assuntos do ministério. Um líder na posição do pastor Azer é um líder que está em um lado e outro lado. Tem que tratar assunto da congregação e tem que tratar assuntos ministeriais. É óbvio que ele não vai vir diante da congregação que o pastor fez. Não é possível. Então queremos fazer compreender que não é esse o sentido da igreja verdadeira. É expor as ovelhas e esconder os ministros. Só que os ministros, independentemente do erro que cometer, é tratado à parte. Isso é preciso compreender. Okay. É só para enfatizar aquilo que o pastor falou. Um ministro de Deus, um ungido de Deus, pode até pecar. Continua a ser ungido de Deus. Amém. Aí onde está o perigo. Um ungido de Deus, aliás, Saul cometeu, falhou diante de Deus. Mas Davi diz que eu não posso tocar no ungido de Deus. Porque o azeite ainda está aí, mesmo falhando. Há um pastor no Brasil. Esse pastor falhou e começou a beber. Começou a beber. Porque as coisas já não davam certo. Então, alguém lhe disse, olha, aí uma casa de adivinhação. Para nós aqui é casa dos quimbanda, dos adivinhadores. Vai lá para ver a tua sorte, para mudar a tua sorte. E ele foi na casa dos quimbanda. Quando o quimbanda começa a fazer aquele ritual, quando levanta a mão para fazer aquele ritual, gritou: ei, sai daqui, sai daqui. Você quer destruir a minha vida? Sai daqui, sai daqui. Disse, por quê? Disse, você não faz parte deste reino. Você tem uma luz. Sai daqui. E ele parou e refletiu. Disse, ei, mesmo nesta condição que eu me encontro, ainda Deus tem uma atenção especial para mim. E ele começa a orar. Quando ele começa a orar, as coisas começam a se manifestar. Aquele centro de quimbanda se tornou igreja. Amém. Então, o ungido de Deus é mesmo ungido de Deus. É por isso que Ló, né? Sim. Não, é Ló. Não é. Não é pecou. De vez dos filhos guardar a nudez do pai, foram expor o pai. O pai pecou? Pecou. É verdade? É verdade. Mas o que os filhos fizeram? Alguns dos filhos expuseram a nudez do pai. O que aconteceu? Foram amaldiçoados. Então, quando o pai falha, o que nós devemos é cobrir a nudez do pai e levar na pessoa certa para ajudar o pai. O teu pai, se beber porcamente, cair na rua, ficar nu por causa da bebida, o que você vai fazer como filho? Não é chamar o bairro todo, rir que olha, meu pai bebeu, tá boiado, venha ver. Não. É pegar uma toalha, tapar a nudez do pai e proteger ao pai. Quando o teu amigo vir, dizer, olha, será que o teu pai está num sítio tal? Meu pai não, talvez o teu. O meu pai? Não lhe vi. Quer dizer que a função do filho é proteger o seu pai e dar honra ao pai. Por isso que a Bíblia está a dizer, honrai teu pai e a tua mãe para que Deus te prolongue os dias de vida na terra, incluindo os ministros. O que se passa na igreja? Há pessoas que estão 20 anos na igreja porque não recebem bênção aos 20 anos dentro da igreja. Porque o pastor Azer é meu pai.
O pastor, mas o irmão que veio hoje na igreja está a acreditar no pastor. A irmã não engravidava, mas porque ela aceitou e creu na oração, ficou grávida. Mas há 10 anos que ela luta para estar grávida. O que está dentro na igreja, que só ocupa a cadeira, está a partir da cadeira, não há manifestação do poder de Deus na sua vida por causa de compreender o poder do Pai. Ok, muito obrigado. Está sendo muito forte este momento aqui. Temos aqui o nosso amigo Nicolau Chimbaca, ele diz que está a ser muito proveitoso. Temos aqui o Francisco Ricardo, ele diz que está interessante. Temos aqui acho que apóstolo criptólogo Chimbinson, ele diz que os sábios eminentes homens de Deus falam mesmo, porque muita gente estão a ser transformados. Ana Saul Quintas, ela faz um comentário muito interessante, dizendo assim: mas então o pastor não é humano? Se for então, penso ser normal ser perdoado e reencaminhado à igreja e liderar. Só não deve voltar à mesma igreja ou região por causa do escândalo outrora causado. E temos aqui o Adão Gaspar André, ele disse que muita força, pastor Mariano, estamos contigo e os meus aplausos. Temos aqui a Virex Mateus Kawanga, ele diz que estamos acompanhando o tema. Pastor Azeres, atendendo esses privilégios que o pastor tem, sendo ungido, será que muitos dos pastores não se aproveitam desta capa de unção para poder fazer das suas, muitas das vezes? Sim. Por ser protegido, porque não pode ser tocado, e fazem o que fazem até a igreja ficar totalmente, como o pastor já disse, fraca espiritualmente? Sim. A unção atrai bênção e atrai maldição. A unção. Uma pessoa ungida de Deus atrai coisas boas e atrai coisas ruins. Atrai coisas boas daqueles que querem receber a bênção. Aqueles que reconhecem a unção do pastor são traídos para serem abençoados. Aqueles que não reconhecem a unção do pastor, ou que invejam a unção do pastor, ou que trabalham no mundo contrário também são traídos para levar o pastor em pecado, para descredibilizar o pastor. A unção trai. Agora, eu quero responder aqui o Dr. Eloenain. Ele diz que, a questão que ele coloca, mas o maior ninho dos pastores para entrar no adultério não deve ser os lares que eles têm visitado e sozinho. Isso é uma situação muito séria. No nosso ministério, o ministério pastoral não é do marido, é da família. O ministério pastoral não é do homem, é do casal. É do casal. Se é do casal, então o casal deve trabalhar junto. No aconselhamento pastoral, é uma formação que nós temos dado, e teremos a próxima já em agosto, a partir do dia 5. O aconselhamento pastoral tem regras, tem norma para que seja eficaz. Então, quando nós não obedecemos os princípios do aconselhamento pastoral, realmente vamos cair. Sim, queria só acrescentar um pouco no que o nosso pastor Azer está a dizer. Eu há tempo estive com uma esposa de um pastor, que é pastor também da igreja metodista, Walter Kisanga, está no Kwanza Sul, a esposa esteve aqui em Menongue. Ela disse assim: muitos pastores caem em função de suas esposas. Isso que o pai está a dizer. O ministério é da família, não é do pastor. A esposa, a Bíblia está a dizer assim: mulher sábia edifica o seu lar. O pastor tem que encontrar conforto, você tem que conhecer a esposa do pastor Azeres. É uma mulher de oração. É uma mulher com o juízo de buscar as coisas a fundo de Deus para apoiar o marido. O pastor, quando não encontra apoio na sua esposa, a Bíblia está a dizer que ambos tornam-se uma só, devem falar a mesma língua. Quando não falam a mesma língua, é óbvio, respondendo à pergunta do irmão, quando o pastor vai fazer visita, tem que estar acompanhado com sua esposa.
A esposa é parte do ministério do pastor. Não pode dizer você, pastor, eu não, você escolheu não. O pastor que encontrar essa dificuldade, encontra a dificuldade no seu ministério. Ok, porque é aquilo que se diz que quando a cobra apanha a Eva, é porque ela estava sozinha. Ok, muito obrigado, pastor Mariano. Olha, estamos mesmo a terminar. Sinceramente, se dependesse de mim, estaríamos aqui mais tempo conversando com esses ministros que têm tanta bagagem, que têm tanta informação espiritual, para que nós possamos aprender devidamente. Bem, pastor, eu acho que temos aqui penúltimas perguntas. Como é que fica a situação, ou melhor, qual é a posição da mulher quando o seu esposo, sendo um ministro, um homem de Deus, caiu em adultério? Como é que a mulher do pastor reage? Será que sofre ou nem por isso? Sofre. Aí nós estamos a falar das consequências do adultério. E uma das consequências do adultério é a quebra da confiança. Uma das consequências do adultério é o divórcio. Uma das consequências do adultério é quebra da intimidade. Mas qual é a posição de uma mulher quando o seu marido cai em adultério? É denunciar o marido no pastor. Pecado escondido. Pecado escondido é destruição definida da família. Pecado revelado é uma instrução. Ou seja, há um pastor que dizia, eu acho que ele Fungula, Isaac Fungula, diz que a tentação confessada é o pecado não cometido. E quem não confessa a tentação vai ter que confessar pecado. Mas quem confessa a tentação não vai confessar pecado. Porque a mulher vai lhe ajudar. Amor, se é assim que está acontecendo, isso que está acontecendo, vamos ter que andar assim, vamos ter que andar assim, vamos ter que andar assim. E o pastor Mariano dizia alguma coisa que as mulheres, aliás, Deus chama a família. Josué disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor. O carcereiro lá no livro de Atos, o que é que eu posso fazer? Crê no Senhor, tu e a tua família serão salvos. Então é a minha casa. Então a mulher tem um papel fundamental, um papel sine qua non, para ajudar o marido a ter um ministério forte. E para isso, a mulher deve ser sábia, deve ser idônea, deve alimentar condignamente o seu marido, deve apresentar-se bem diante do seu marido para tirar minhocas. Porque o homem alimenta-se daquilo que vê. Então, se a minha esposa é sambuambua, como sabe que a esposa do pastor só anda, só está, não, o pastor não é de ferro. O pastor é humano. E como humano, se alimenta pela visão. Então, você como mulher do pastor deve estar bem. Ser gostosa para o teu marido. Tá bem, pastor Azeres, muito obrigado. Bem, então estamos mesmo a terminar. Pastor Mariano Mete, será que eu faço a mesma pergunta que fiz ao pastor Azeres? A mulher do pastor, sabendo que o esposo está caindo em ato pecaminoso, em adultério, como é que a igreja encara esta mulher? Principalmente pelo silêncio, pelo sofrimento silencioso. Será que esta mulher pode ser afundada, ou pode recuperar um dia, ou nem por isso? Como é que podemos encarar essa mulher? Como é que a igreja deve encarar a mulher do pastor, conhecendo os maus atos do marido? Sim, tanto queremos dizer que quando diz como é que a igreja encara, significa dizer que a igreja já percebeu que o pastor caiu em adultério, obviamente, e que a igreja já tomou uma posição. Porque, em geral, quando a igreja se apercebe, automaticamente não encobre.
toma uma posição. Pode ser no clérigo ou no ministério, mas a igreja toma uma posição. Eu já disse aqui anteriormente e repito, precisa a mulher do pastor ter um acompanhamento. Porque ela é humana, é uma mulher como qualquer outra mulher, tem seus sentimentos, sofre, é machucada. Portanto, é necessário que haja um acompanhamento. E muitas das vezes não é só a esposa do pastor, até os próprios filhos também merecem um acompanhamento. Por isso que a igreja tem um departamento apropriado para esse fim, que é o departamento de disciplina, não é? São departamentos a fim de tratar esse assunto, acompanhar a igreja, que tem psicólogos, para além de ministros com capacidade, também tem psicólogo para tratar de assuntos que ferem a psique da pessoa. Portanto, é missão da igreja, quando tiver a tratar do pastor, vai tratar da família, porque o ministério é familiar. Sim. Pastor Azeres, estamos a terminar nesse caso. Gostaríamos de ouvir as últimas palavras do pastor. Últimas palavras, não, tenho plena certeza que será o nosso convidado em vários momentos. Em vários momentos. Há muitos assuntos que a gente tem que aqui abordar e esclarecer para os nossos internautas. Pastor, é possível que tenha um pastor nos assistindo, esteja se revendo, se calhar não confessou o seu pecado. Que mensagem o pastor transmita para este homem que, se calhar, está escondendo este pecado tão perigoso? Muito obrigado. A carne é fraca, realmente, mas o espírito é forte. É para dizer que o pecado, não importa o nível de pecado, o tipo de pecado, tem perdão. Então, Amém. Não permita, você como ministro de Deus, você como homem de Deus, como ungido de Deus, não permita que o inimigo te exponha. Mas vá ao teu líder, confesse. Qual o perigo que Sansão cometeu? Para terminar. Estou a falar para ministros. Sansão era nazireu. Nazireu é um homem separado. Então, o ministro de Deus é um homem separado. E um dos critérios do nazireu é não podia tocar em coisas mortas. Pecado. Não podia beber bebidas alcoólicas. Pecado. E quando isso acontecesse, o nazireu tinha que ir no sacerdote, explicar o que aconteceu, e o sacerdote tomava providência. O que é que tomava? Cortava o cabelo do sacerdote, né, que reconheceu, durante um tempo determinado, e o cabelo crescia e voltava no seu ofício. Agora o que aconteceu com Sansão é que acontece com muitos ministros. Sansão, quando saía da sua terra para ir se apresentar na sua noiva, ele encontrou matou um leão. Não explicou no seu sacerdote, não explicou no seu pai que matou o leão. Segundo, ao voltar, encontrou que o leão que ele matou tinha mel. Era morto, ele não podia tocar no morto. Ele tira o mel que estava no leão, comeu. E não explicou que comeu o que veio do morto. Não confessou. Não confessou por quê? Porque tudo estava a dar certo, sem confessar, o sacerdote ia lhe cortar cabelo e ia passar um processo de disciplina. Não confessou. E o que é que eu quero dizer? O pecado que você não confessa no seu sacerdote, o teu inimigo é que vai te expor. O cabelo de Sansão, que o sacerdote, que o pastor de Sansão tinha que cortar, e ele não quis que o pastor dele cortasse o cabelo no santuário, foi cortado por Dalila. Quer dizer, aquilo que seria do santuário. Porque se ele antes fosse no santuário, o sacerdote ia tratar com ele no santuário, ia lhe cortar cabelo no santuário, o assunto seria do santuário. Como ele não foi no santuário, quem cortou o cabelo de Sansão? Dalila. Foi exposto. Então não permita, você é homem de Deus, ministro de Deus, que os teus inimigos te exponham. O cabelo até pode mais tarde crescer, mas vai estar cego. Bem, agradecemos, pastor Azeres, muito obrigado pela sua disponibilidade.
Obrigado pela sua sapiência, por nos transmitir esse conhecimento tão bom, tão pesado, e nós agradecemos. Temos aqui a nossa jovem Juliana Restino, muito bom. Deus seja louvado. Tem que ter a segunda e a terceira parte. Está a ser muito proveitoso. Temos aqui o Pedreito Atalaia Gaspar, disse que a conversa está a ser formidável. E aqui eu acho que o doutor Eleonai sentiu-se satisfeito pela resposta que foi dada pelos pastores aqui. Obrigado, tem que ter parte 2. As pessoas estão aqui pedindo para que tenha parte 2. Nicolau Chimbaca diz que mesmo pecadores que somos, Deus ainda nos ama. Nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Amém. E este privilégio que os pastores têm e os membros não têm, estaríamos a valorizar mais os outros. Para Deus somos todos iguais. Ana Saúl Quintas, parabéns pelos preletores, grandes servos do Senhor. É notória a unção de Deus em vós. Amém. Deus seja louvado por isso. Aqui a Ana Saúl Quintas novamente diz assim, queremos continuação. Bem, as pessoas estão gostando da presença dos nossos pastores, mas infelizmente o tempo já não permite, já estamos para as 21 horas, e nosso pastor Mariano, faz favor, o conselho que deixa para um ministro que está vivendo em adultério, e vimos aqui que, diante do pastor Azeres, que existe um grande peso, muito grande para a igreja. Qual é o conselho que o pastor Mariano deixaria para um ministro que está nessa prática? No entanto, a Bíblia, no livro de Timóteo, ela é bem clara. Timóteo diz, ou Paulo, ao escrever ao Timóteo, diz que o pastor deve ser homem irrepreensível, não dado ao vinho e homem de uma única mulher. Portanto, se entende, a Bíblia também diz que quando nós damos privilégio à carne e sufocamos o espírito. É possível desistir do ministério? Se não consegue se converter, pode desistir. Agora, eu costumo dizer que os discípulos andavam com Cristo, não eram convertidos. Durante os 3 anos de discipulado, não eram convertidos. Pedro, sempre que havia alguma coisa, ele tirava a espada. Jesus disse, não, meu ministério não é esse. Não vim para lutar com espada. Espera, calma, é como? Endireitou a orelha do indivíduo, do soldado. Mas Pedro tinha outro entendimento. Parecia ser mais chefe do protocolo da equipe do que um ministro. Portanto, depois de Cristo ter ido e enviar o seu Espírito Santo, aí veio no dia do Pentecoste o verdadeiro a verdadeira conversão para os discípulos e começaram a trabalhar nos seus ministérios. Muitos de nós estamos no ministério, não somos na verdade convertidos. Precisamos da presença do Espírito Santo. Precisamos compreender o Pentecostes, chamar o Espírito que Deus deixou. Jesus, quando estava no poço para terminar, diante da mulher samaritana, ele lhe disse que haverá a hora que para buscar a Deus não vai ser necessário estar em Jerusalém. Não vai ser preciso buscar Deus no tempo de Salomão. Deus é Espírito. E importa adorar o Espírito em verdade. Então devemos dar primazia no Espírito do que dar mais primazia à carne. Ok, muito obrigado. Eu estou agradecido, sinceramente falando, estou aqui com uma energia positiva, com essa aula magna dada pelos nossos ministros. Pastor Azeres, muito obrigado pela disponibilidade, que Deus o abençoe e continue abençoando o seu ministério, a sua família, os seus planos, a sua missão. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Também agradeço à equipa Atrás Não Volto por esta oportunidade que nos concederam de compartilhar a nossa experiência. Obrigado. Pastor Mete, muito obrigado pela sua disponibilidade. Independentemente que vive distante, mas nós estamos agradecidos pelo seu esforço e graças a Deus deu certo. Muito obrigado, pastor. Amém, muito obrigado. Estamos à disposição, fomos chamados para servir. Bem, então estamos aqui a terminar, graças a Deus, e gostaríamos que o pastor Azeres novamente nos oferecesse uma oração. Sim. Muito obrigado por ter partilhado a plateia com o pastor Mariano. Alô? Muito obrigado mais uma vez por ter partilhado a plateia com o pastor Mariano. E vamos orar ao Senhor. Querido Deus eterno, sua palavra diz que entrega teus caminhos no Senhor, confia nele e ele tudo fará.
A sua palavra, o seu povo se perdeu porque lhes faltou conhecimento. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Pai, estivemos aqui compartilhando a boa nova. Permita, meu Pai, aquele que ouvir, aquele que acompanhar, seja uma semente no seu coração. E seja uma semente que possa brotar e dê a fruto e muitos frutos. Pai, abençoa esse estúdio. Abençoa, meu Pai, esta equipe que atrás não volto. Que continue trabalhando na massificação da Boa Nova para a honra e glória do seu santo nome. Tua graça e bondade continua se manifestando em nós e sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Continuam conectados, então, pelo próximo tema também será interessante. E até lá. Muito obrigado.